Shalom! Estamos aqui de volta para a continuação do Pacto, segunda edição. Hoje nós estamos apresentando o capítulo 5 com o tema pré-tribulacionismo. Bom, nós vamos dar continuidade então, àquela última chance, que eu não ia fazer mais isso, mas eu estou fazendo porque eu sinto que o Pai gosta, quando o povo sabe o que vai acontecer e mesmo assim se ferra. Então, esse assunto de hoje é um assunto que eu sempre gostei muito, e isso não é de hoje não, gente, isso aí já é dos anos 80, de discutir, com esses palhaços, porque existem muitos assuntos, na palavra do Eterno, que é muito bom para a gente discutir, principalmente quando a gente ainda gosta de discutir. Hoje eu não quero mais discutir, hoje eu já falo e falo, nem responde. Se você não gostou, até logo. Mas na época, a gente discutia porque a gente gostava de discutir, Então, por exemplo, hoje eu vejo, eu discuti muito sobre isso também, a questão da virgindade de Maria, Então eu vejo hoje que foi uma perda de tempo, porque uma pessoa que crê que Hamashia era filho de uma mulher com Ru, ele não sabe nada de Bíblia, ele na verdade é um místico, ele curte misticismo. Ele gosta dos deuses gregos, que são todos semideuses e tal. Agora, esse assunto de hoje é um assunto interessante porque ele já começou, a ser, vamos dizer assim, utilizado, nos anos 1800, de forma errada. Tá? Quando eu falo de forma errada, é porque eu poderia aqui, por exemplo, ter inventado aí algum tipo de doutrina, algum tipo de coisa para ganhar dinheiro. Talvez hoje eu estivesse almoçando e jantando todo dia. Mas não, porque na verdade o meu amor pela palavra é muito diferente daqueles que foram jogados para o erro, para a operação do erro pelo Pai, lá em 2 Tessalonicenses. Eu realmente, quando o Pai me catou e foi me dando amor à palavra dele, eu realmente senti amor à palavra dele. Eu não estava ali porque, de repente, se eu fosse uma igreja um pouco diferente, eu podia ganhar milhões. Não. Eu estava sempre ali porque eu sabia que ali era o meu lugar e ali era onde eu iria estar trabalhando realmente para o Pai. Mesmo quando eu era cristão e só falava asneira. Então, esse assunto é um assunto assim que eu até me empolgo com ele, porque quando a pessoa se coloca para defender essa tese, eu acho que ela talvez nunca vá se tocar, do quanto idiota está sendo, porque ela está falando sobre coisas que não tem sentido algum. Eu me lembro que quando eu escrevi a primeira vez o Pacto, eu quis colocar esse capítulo, porque eu tinha um estudo só sobre isso. Sempre tive. E eu quis colocar junto com o Pacto, que embora seja um assunto que difere totalmente do Pacto, mas para comprovar mais ainda, de que jamais o Pai trocou a igreja pelo seu povo. De que jamais a igreja será salva. Entendem? E eu achei que no Pacto, como é um estudo que vai explicar
até o seu final, quem é o Yashuru de Yahu, nada mais, né, próprio do que colocar um capítulo exclusivo para explicar essa doutrina espúria. Ok? Então é isso. Presta atenção, porque ela é simples, mas é tão simples que 90%, né, dos católicos e cristãos que eu conheço, católico nem tanto, católico não pegou essa doutrina, que essa doutrina surgiu entre os protestantes. Como a Eliane me dizia hoje, né, de uma amiga dela que falava assim, na minha Bíblia, ela achava que a Bíblia católica era diferente da Bíblia do padre que escreveu, aquela que os evangélicos usam. Sabe? Nada contra, nem a católica nem aquela. Porque quando o Espírito do Pai é que mostra, eu só não gosto da BLH porque eu detesto o jeito que ela é escrita e porque na cara dura eles colocam coisas ali para, sabe, distorcer todo o texto. BLH é Bíblia na linguagem de hoje. A Bíblia não pode ser escrita na linguagem de hoje. Por quê? Porque ela perde a seriedade, ela perde aquela poesia, né? Aquela forma bonita de ser escrita. Perde a sua arte. Eles falam linguagem de hoje, mas na verdade é a linguagem chula, vulgar, né? Então, porque existe a linguagem formal que, né, que fica bacana também ser escrito assim. Mesmo que use e troque algumas palavras com o mesmo, né, que tenham o mesmo significado, mas ainda fica um escrito bonito, bem colocado. Mas essa BLH aí, eles usam a linguagem, né, corriqueira, essa do dia a dia que a gente conversa com o vizinho, né? Cada um fala do jeito que quer e pronto. Então, do jeito que desaprendeu, né? É bem complicado. Então vejam bem, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham que existe alguma diferença entre eu dizer para vocês o reino de Yahu está dentro de vós, ou eu dizer para vocês o reino de Yahu está dentre vós? Se você for analfabeto, eu sei que eu vou perdoá-lo, porque você realmente talvez não veja a diferença. Mas se você fez o primeiro, segundo, terceiro ano primário, você vai saber que dentro é dentro. E dentre é entre. Né? E na BLH, naquele texto em que o Mashiach diz, né, o reino de Yahu está dentre, entre vós, eles simplesmente trocaram para dentro. Então, por que isso? Porque isso vem do catolicismo. Porque o catolicismo quer colocar como que, quando fundaram o cristianismo, né, no catolicismo, não no catolicismo existia outro antes. Não existia cristianismo. Então, quando colocaram o cristianismo, eles já colocaram de uma forma a querer dizer que a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana significava o reino já na Terra. Entendem? Então você dizer o reino está dentro de vós, ou dentro de vocês, como está na BLH, isso representa, para quem é meio fraco das ideias, ou para quem não tem muita cultura, ou para quem não se preocupa, já significa que o reino não é uma coisa que vai existir, não é uma coisa palpável. É como o reino ser o meu interior,
E nós sabemos que o meu interior, no máximo, é Satã, né? Não o reino, né? Mas tudo bem. Vamos lá, né? Vamos ao estudo, que o estudo hoje é um pouco comprido. Então nós vamos explicá-lo direitinho para que você não fique com dúvidas, tá? Nós vamos iniciar falando a respeito, né, do que pensam os nossa, essa palavra é complicadíssima. Até a palavra, não sei para que inventaram uma palavra. Dispensacionalistas, né? Eu falava essa palavra como se eu dissesse meu nome, mas agora, sabe, tantos anos assim, e vendo que isso aí não quer dizer nada, fica até difícil de pronunciar. Então, o primeiro item, né, do nosso estudo de hoje vai ser explicarmos o que significa, né, dispensacionalismo, que seria o pré-tribulacionismo, ok? Quer falar uma coisa? Não. Então veja, segundo os dispensacionalistas, né, o dispensacionalismo é um sistema teológico, que apresenta, né, duas distinções básicas. A primeira delas é uma interpretação é uma apresentação. Eu estou lendo isso aqui, porque isso aqui é história, isso aqui não saiu da minha cabeça. Vamos começar aqui, ó. O dispensacionalismo é um sistema teológico que apresenta duas distinções básicas. A primeira, uma interpretação consistente, literal das Escrituras, em particular da profecia bíblica. Até aí não haveria problema, porque isso é o correto. Agora, observem bem uma palavrinha aqui, ó. Uma interpretação consistentemente literal das Escrituras. Eu não sei o que você sabe, mas você já deve ter ouvido falar em sola escritura. Ou seja, quem usa muito esse termo são os batistas fundamentalistas, que significa somente escritura. Nada feito pelo homem. Concordo 100%. Mas em seguida eles se utilizam de um adjetivo, vamos dizer, que não tem nada a ver. Eles falam só escrituras são inerráveis, ou seja, elas não têm erros. Não contém nenhum tipo de erro, não contém nenhum tipo de adulteração, não contém nenhum tipo de pegadinha. Alguma coisa? Não, pode prosseguir. Tá? Então observe, né? Por exemplo, como eu já disse em vários programas, há anos eu digo, como é que você pode dizer que uma escritura não contém um erro se num versículo de um livro você lê o Mashiach dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E no mesmo livro você encontra, num outro capítulo, 2 vezes: ninguém pode vir até mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso fora a última vez que eu li a respeito, né, das mexidas que deram, das pisadas na bola, de trocar letra, de trocar palavra, enfim. São mais de 10 mil só naquilo que os idiotas chamam de Novo Testamento.
Tá? E a segunda seria o quê? Né, que nós falamos aqui de uma parte teológica que tem duas distinções básicas, não é isso? A segunda seria a distinção entre Yashuru, que eles chamam de Israel, e a igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou querendo dizer os adventistas, os batistas, os pentecostais, não, estou querendo dizer qualquer uma que se auto-intitule cristã. Porque isso começou na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, eles fazem uma distinção entre os Yashuru e a igreja. No programa do Deus deles, né? Porque no programa do meu Ru, com certeza existe uma distinção muito grande, mas não é essa que eles fazem, tá? Que chega a ser ridícula. Olha, os dispensacionalistas afirmam que seu princípio hermenêutico é o da interpretação literal. Então, se lá está escrito que o Mashiach subiu no monte para fazer o sermão da montanha, isso eles não veem. Como é que em Lucas está escrito que ele desceu da montanha para fazer, para que coubesse toda a multidão na planície? Percebe? Como é que eu posso dizer que a interpretação literal da palavra vai fazer com que eu a entenda? Ao longo aí da vida, né, a gente conhece muita gente. Aí a gente conhecemos pessoas que condenavam a praias, mar, não porque lá as pessoas usam poucas roupas ou quase nenhuma, né, assim, mas sim porque na palavra tem escrito o mar, sobre o mar revolto, né, usa essas expressões do mar revolto, usa a expressão de quando fala do futuro, do reino, né? Eles falam que o mar já não existe mais, então tinha essas plaquinhas, denominações determinadas, né, denominações proibiam as pessoas de ir no mar dizendo que era pecado, né? Ir à praia. Ir à praia, não pelo motivo correto que seria, né? Porque a pessoa estaria expondo que todo mundo sabe que perante a palavra esse tipo de roupa que se usa, né, atualmente é pura indecência, pura, né? Então, não eles tinha proibiam. nem ligação com isso, né? Não tinha ligação nenhuma, não é por esse motivo. Eles proibiam dizendo que é porque o mar era pecado, a água, a praia, né? Porque por causa justamente dessa forma de falar, né, do mar revolto, que o mar já não existia mais. Então, se for interpretar literalmente, realmente o mar é um pecado, a natureza é um pecado, né? E por aí vai, né? Muitas outras coisas que as pessoas interpretam literalmente que então, não... Só que elas interpretam literalmente, mas elas não têm saco de ler a Bíblia toda. Porque senão elas viriam que no próprio, denominado pelos burros, Novo Testamento, eles iriam ver, tá, que está escrito que dia e noite sairão do trono 2 rios que desaguarão nos mares. Então, né, só ler o que convém dentro daquilo que eles compreendem, né? Eu conheço uma seita aí que se chama Igreja de Deus, o Sétimo Dia, que diz que quando nós formos ressuscitados ou transformados, nós seremos assexuados, como os anjos. Essa questão do mar, né, na palavra,
é super. É o povo agitado. Não, então, não é literal, como fala o nome? É simbólico, né? Para falar de uma grande multidão. Vocês conhecem, para quem já navegou, sabe, né? Conhece ou já viu algum filme de um navio em pleno mar, em meio de uma tempestade, um mar revolto, quando eles usam esse termo, o navio praticamente afundado, né? Joga daqui para lá, a água sobe ondas altíssimas. Então, quando se refere ao povo revoltado, a essa multidão de pessoas, né, rebeldes, então é usado assim. Mas para eles tudo é literal, né? Tem que ser interpretado assim. Então, mas aí como é que fica quando o cara chega em Apocalipse? Não que eu dê valor a esse livro, todo mundo sabe que eu prefiro Daniel. Mas vamos supor, o cara está lendo Mateus, né? Vai lá, Mateus, Marcos, João, Lucas, né? Aí ele vai chegar uma hora que ele vai passar as cartas de Saul, depois ele vai chegar em Pedro, depois ele vai chegar em João de novo, depois ele vai chegar em Judas e finalmente ele vai chegar em Guiliana, né? Que é a revelação, que puseram o nome de Apocalipse. Como é que fica? Que as águas da vida emanarão do trono e correrão e desembocarão em 2 mares. O mar revolto são os rebeldes, o mar revolto são os ímpios, que não existirão mais. Difícil. Os testemunhos de Jeová também fala da inerrância das escrituras, né? E acaba seguindo doutrina romana até, porque diz que não pode, não está escrito, tem que aceitar. Gente, senão não estaria escrito no próprio Apocalipse, o livro mais assim absurdo, né? Que a gente conhece que eu vejo assim, que é cheio de bestas, de não sei o que, uma mitologia imensa para explicar as coisas, né? Então, lá está dito, quem alterar um tio dessas palavras, desse livro, quem alterar uma vírgula, vai receber todas as pragas. Então, por que teria isso lá? À toa? Porque ninguém ia mexer? Porque todo mundo ia ser obediente, ficar com medo daquele texto? Ninguém teria que ter medo de uma coisa que o pai não tivesse a certeza que ia ocorrer. Se o pai tivesse a certeza de que não ia ocorrer, não vai ser impossível. O que houve? Não, eu tô com um pelinho de barba aqui, tá vendo? Ah, sim, eu esqueci isso. Absurdo. Então, o que acontece? Eu faço uma pergunta. O Pai é todo-poderoso, o Pai criou todas as coisas, o Pai tem o domínio sobre todas elas. Nada do que ocorreria se o Pai não permitisse, tanto bom como mal. Se ele tivesse interesse em manter a Escritura intacta, do jeito que foi escrita por Moshe, por exemplo, a Torá, o que o impediria, né, de usar um material para ser escrito, que até hoje nós tivéssemos aqui o que foi escrito por Moshe? Mas ao contrário disso, assim que Moshe começou a escrever, ele já criou uma ordem que eram dos escribas, que eram aqueles que iriam estar copiando. Por quê? Porque o material que era utilizado não era eterno. O material que era utilizado era muito perecível, inclusive. Vocês podem ver, tem gente que fala assim, eu queria ver os originais. Eu falo, então se mata e tenta voltar no tempo, aí uns 6.000 anos. Três mil, pelo menos. Então vejam, meus irmãos.
se fosse vontade do Pai que nós soubéssemos a palavra do jeito que ela foi ditada por Ele para os homens escreverem, ela seria assim. Mas o plano dele não era para ser assim. Sabe? Isso cabe muito bem dentro de uma cabecinha oca que acredita num texto, né, onde diz: e o Pai amou tanto o mundo que deu seu próprio Filho unigênito. Meus irmãos, o Pai não está nem aí comigo, nem com vocês. Aí depois você lê lá em João, né? Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Como é que fica? E o Pai ama o mundo. A gente já cansou de falar isso aqui, mas as pessoas não escutam. Escutam, mas o Pai tapou os ouvidos, tapou os olhos. Operação do erro. Mas vamos seguir, porque nós estamos saindo completamente fora, né, do esquema. Nós estamos falando dos erros da Bíblia, né? Sim, que comprova que não podemos Sim, que ela seguir literalmente, que ela não é inerrante, né? Esses escritos que nós temos hoje não são... não se pode confiar em tudo que está lá. A gente confia no Pai, no que Ele nos esclarece. Mas nesses escritos, esse monte de traduções e das traduções que os homens foram fazendo e tentando usurpar, né, principalmente as escrituras do povo, que é o que fez o catolicismo romano, usurpou esse livro da nação de Axuru, aí, e colocaram conforme, né, o que eles queriam fazer, né? Os próprios Axuru, os Erudi, eles acrescentaram um monte de coisa para poder, vamos dizer assim, se desculpar por causa de ter escrito o Talmud, o Zohar e outras coisas. Então vamos lá. Bom, então nós temos que entender, né, que a palavra não é inerrante e que ela não pode ser lida de forma a ter uma interpretação literal. Leia Gênesis 1, mas leia com vontade, não leia com aquela concepção de 7 dias da semana. Leia com vontade, você vai ver que no 4º dia ela volta para o 1º dia. Eu ainda vou fazer esse estudo, sabe? É que eu sei que quando eu fizer esse estudo eu vou ter que sair correndo, porque senão eu vou levar pedrada. Mas vamos lá. Então o que acontece? Porque se você for interpretar literalmente alguma coisa, você vai ter que... significa você dar a cada palavra o significado que corriqueiramente, né, teria no uso cotidiano. Certo? Por exemplo, a gente fala inferno, a gente logo pensa, né, naquele lugar de fogo que tem o diabo de chifre com o tridente na mão. E na verdade o inferno é uma tradução do latim que vem de uma tradução de Hades, né, que é o grego, que vem de uma tradução do hebraico, que é o Sheol, que significa sepultura, o lugar comum dos mortos. Então imagina se cada vez que eu leio na escritura inferno, eu imaginar o diabo com um tridente na mão queimando pessoas ali eternamente, né? Então, se uma pessoa quer seguir a palavra dessa forma, ela já está fadada ao extermínio, né? Porque ela não vai entender nada. Nós temos que entender que a palavra, ela contém símbolos, figuras de linguagem. Nesse método, né, que eles usam,
Tudo isso é interpretado de forma simples e óbvia. O sol vai escurecer 3 dias. Eles estão esperando ficar 3 noites aí. As estrelas cairão dos céus. Já imaginou, gente, as estrelas caindo do céu em cima da terra? Acabou com a terra. Só vocês estão imaginando as estrelinhas de São João, né? Que eles fazem na festa de São João. Vocês entendem? O porquê você querer levar as coisas ao literal? Por exemplo, a CCB, que não é pequena, é grande, é mundial. Eles pregam que a letra mata e que o espírito vivifica. Eu nunca vou esquecer que nós recebemos lá na nossa casa, quando nós tínhamos a igreja lá na Penha, em São Paulo, um chaveiro que veio arrumar lá uma fechadura, né, da nossa porta de entrada da igreja, que acho que até com um grampo de cabelo se abria ele, a fechadura. E ele veio arrumar e eu, né, quando ele viu que era uma igreja, ele começou a conversar, ele era da CCB. E ele virou para mim e disse que a letra matava. Eu falei, como? Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. Não, o Shaul diz, a letra mata, o espírito vivifica. Então sabe como é que eles leem a Bíblia? Não tem nenhuma Bíblia perto não, né? Mas não precisa. Eles pegam a Bíblia, abrem, em qualquer página, lê um texto. O pai me disse. Entendem? Então, interpretar as coisas que estão na palavra de forma simples não só te levará ao erro, como também demonstrará que você é um idiota. Porque o Pai não te deu visão. A diferença entre uma pessoa conseguir entender o que está escrito ou não conseguir não parte da inteligência da pessoa, não parte do conhecimento que a pessoa tenha mundano. Parte daquilo que o Pai lhe mostra. Eu sempre digo que tem textos que parece que eu nunca li. Chega um dia eu leio e falo, nossa, aí por causa daquele texto é como se, sabe, caísse uma fichinha e aí vai juntando com um monte e você acaba percebendo que você estava falando asneira. Por isso que Kefa diz, texto sem contexto é pretexto. A maioria das religiões, elas são formadas em cima de um texto, 2. Entendem? Eu não sou mal, eu não estou aqui querendo dizer que você é burro. Eu estou querendo dizer que você foi emburrecido pelo próprio Criador para que você pudesse ser um vaso de desonra. Então vamos lá. Nós temos que entender que de forma alguma, né, tem como você querer entender as passagens, né, da palavra se você for levar tudo no literal. Percebem? Você vai fazer papel de bobo. Isso é de menos, né? Se eu fizer papel de bobo perante você falando o que eu estou falando, sinceramente, eu prefiro fazer papel de bobo na tua frente do que na frente do Pai. Então, essas falas figurativas, elas possuem em sua base
muitos significados que se tornam liberais se você não tiver a sequência da história. Por isso que eu sempre digo, se a pessoa nunca leu a palavra inteira, ela não sabe o que a palavra fala. Começar a ler a palavra para o Mateus, é nunca descobrir o que a palavra quer dizer. Tá? É por isso que esses idiotas colocam o JC deles como o próprio pai, né? Porque eles não sabem nem o que fazem, nem o que falam. Lembra? O Mashiach, lá no madeiro morrendo, ele diz: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. E ali não tinha gentil, que eu falo às vezes até gentalha. Ali só tinha gentil do povo. Então, meus irmãos, apenas pelo menos 3 razões, né, para ser, vamos dizer assim, esta a melhor maneira de ver as Escrituras. Primeiro, filosoficamente, que nós não podemos deixar de ver que a palavra é filosófica, porque filosofia não significa teosofia, filosofia não significa misticismo. Filosofia significa você expor as coisas de uma forma inédita, de uma forma diferente. E a palavra é cheia de filosofia. Ou vocês acham mesmo que o rei Salomão achava que o dia da morte dele seria mais feliz do que o do nascimento? Entendem? Então, filosoficamente, né, que seria o quê? O propósito da linguagem, né, que parece exigir que nós, né, que estamos lendo, a interpretemos literalmente. Todo mundo que começa a percorrer, né, as páginas da palavra, inicialmente ele vai percorrê-las de forma literal. Gente, eu sonhava com o Mashiach, né? Eu ainda chamava ele de Messias, vindo nas nuvens num cavalo branco, acompanhado de um séquito de anjos, né? Tocando as trombetas e tal, muito alarido, né? Naquele grande dia e blá 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 blá. Sabe, eu via isso, eu sentia isso. Eu andava, isso nos anos 80, eu andava na rua e eu sentia como se o Mashiach estivesse andando do meu lado. Literalmente. Não assim, porque hoje eu sei que o Pai está comigo. Mas eu não posso dizer se ele está aqui, se ele está aqui, se ele está aqui, se ele está lá na eternidade, né? É que nem o Espírito. Ele está onde? Dentro ou fora de você? Ao redor? Entendem? Então, a linguagem, né, vamos dizer assim, foi dada pelo próprio Criador, para o propósito da capacidade de comunicação com o homem. O Pai não deu a linguagem ao homem para que ele ficasse fazendo fofoca na esquina. Não. O Pai deu a linguagem ao homem para que ele pudesse se comunicar com o homem. Entendem? Porque ele tinha muito a dizer para o homem. Ele tinha um plano todo a percorrer. Como eu sempre digo, quem acha que em 7 dias foi tudo criado e está tudo pronto,
vai morrer pensando assim. Então, a segunda razão, ela é bíblica. Ou seja, toda a profecia sobre, por exemplo, o próprio Cristo católico, apostólico romano, que eles dizem que está no Velho Testamento e que foi totalmente cumprida, o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição, eu creio, o nascimento também, mas o que tem entre o nascimento e a ressurreição tem muita coisa ali que só mesmo quem não leu, não teve a conversa toda com o pai, só teve aquela conversinha ali final, fim de papo. Então, não ocorreu não. Por que não ocorreu? Cadê as profecias que falam sobre Jesus Cristo? Onde estão as profecias que se dizem messiânicas? Vou usar uma, por exemplo. Então, Herodes resolveu correr atrás de todas as crianças, até não sei que idade, 3, 4 anos, para matar todo aquele que fosse primogênito, numa tentativa de matar o futuro rei de Israel, ou de Ashuru. Então, Yosef, Miriam e Yahushua fugiram para o Egito. E isso ocorreu, porque está escrito que do Egito trouxe meu filho, para cumprir as palavras do profeta. Você já achou essas palavras desse profeta na Bíblia? Eu já, a pena que eu não tenho mais aquela lembrança que eu tinha, que eu sabia falar de cor, o capítulo e tudo. Mas procure o que você acha. Sabe quem é o filho que ele trouxe do Egito? É a nação Yashuru. E sabe por que ele trouxe eles de lá? Porque lá eles adoravam Baalins. Então Yosef, Miriam e Yahushua adoravam Baalins no Egito. Isso só para começar. Isaías 7,14. Sabe, a pessoa que fala que Isaías 7,14 é uma profecia messiânica, ele só lê Isaías 7,14, ele não leu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É o mesmo caso que dizer que Shaul era contra a circuncisão. Ele não lê além do versículo 20 de Atos 15. Ele não vira, na minha virando a página já está lá, versículo 16, aliás, o capítulo 16, onde até o versículo 13 ele já está circuncidando Timóteo. Sabe, a ignorância se torna tão grande quando a pessoa não recebe do Pai a visão correta para poder ler a palavra e entender alguma coisa. Quer dizer, nem é ela que entende, é o Pai que dá a entender. Que as pessoas se tornam idiotas. Sabe? Brigam por coisas que realmente são pessoas que não buscam edificação nem delas próprias, nem de quem as escuta. Creem numa mentira, e depois, para poder comprovar essa mentira, eles fazem os malabarismos mais absurdos, Põem palavras na boca de Shaul, mentem por ele, através, dizendo que são palavras dele.
Porque partindo do princípio que eles dizem que a lei caiu, então eles têm que dizer que qualquer um que está no Novo Testamento, né, entre aspas, é contra a lei. Né? O Mashiach cumpriu tudo no madeiro, tirou até nossos pecados, ele tirou todos os nossos pecados, não tem mais nenhum pecador na face da terra. Então, nunca mais teve guerra. E por isso a lei caiu, né? Ele cumpriu tudo, tá todo mundo puro, santo e né, perfeito, então tá tudo certo. É um dos maiores engodos, né, da humanidade. Mas vamos lá. Então, observe. Nada do que está escrito no que eles equivocadamente chamam de Velho Testamento se cumpriu no Mashiach. Por que vocês acham que nossos primos e Arudi aguardam a vinda dele e não a volta? Eu já fiz isso aqui umas 1000 vezes. Eu desafio alguém me mostrar um texto que diga que o Mashiach ia nascer no primeiro século, ia morrer, ia ressuscitar, para depois voltar no final da segunda etapa do plano de Arro, para então ser rei. E junto comigo tem mais 11 pessoas, pelo menos, que estavam ao lado dele quando ele ascendeu até a nuvem o cobrir, a eternidade, não aos céus, né? Que antes dele fazer isso, quer dizer, depois de 3 anos e sei lá quanto, ouvindo a ele, perguntarei agora que irás restaurar o reino a Yashuru? Por quê? Porque ele não tinha a continuação da palavra que vocês chamam de Novo Testamento. Ele ensinou aos seus discípulos, assim como Shaul, porque Shaul foi o primeiro a escrever, e ele escreveu no ano 63, 62, 30 anos depois do Mashiach ter ido. Entendam? Aqueles 11 perguntam a ele se seria naquele momento que ele ia restaurar o reino. Por quê? Porque tudo que ele ensinou pela palavra mostrava que o intuito principal do Mashiach era o de restaurar o reino. Que ele seria o rei, etc, etc, etc. Mas se a gente for realmente pesquisar com o espírito do nosso Pai, o Ar-HaKodesh, nós vamos perceber que isso vai muito além. Quando ele nasceu para jogar a sementinha de que nós tínhamos que ir juntando o povo Yashuru. Entendem? Que estaria disperso por todas as nações. Que ele veio para derramar seu sangue, porque realmente não existia aliança naquela época, porque a aliança nunca foi cumprida. E um dos motivos principais, a falta do sangue derramado. Entende? Meus irmãos, tá vendo? É tanta burrice que eu fico, sabe, sinceramente, tem hora que eu tenho vontade de sair na rua e dando porrada em cristão, entendeu? Porque veja bem, como, sabe, vem dizer que Isaías 7,14 está falando de Maria.
Sabe, ou você é analfabeto total, ou o pai te cegou completamente. Ou você nem leu Isaías 7,14, só ouviu o pastorzinho burro falando lá da tribuna da sua igrejinha vagabunda. Entendeu? É complicado, meus irmãos. Então isso tudo fortemente aponta, né? Para o método literal, que é o que eles fazem. Para vocês terem uma ideia, esse meu amigo, que a gente ficava 3, 4 horas por dia, não existia Zap, não existia nada disso, era os anos 90. Pelo SMS, né? Ou MSN? MSN. Que era assim, né? O top da época. Tinha o Orkut depois, mas o Orkut nunca... Mas o MSN era um bate-papo, né, direto, assim, tipo o Zap hoje, mas mais simples, né? Sim, não dava pra você falar, não tinha como você Fazer conversar foto, por vídeo, né? Primeiro porque a conexão era via telefone. O quê? Uns 500 KB por segundo? Vai saber, né? Então, a gente discutia o tempo todo. Por quê? Porque eles tinham uma visão muito bonita, que era a visão da sã doutrina, herdada de Charles Spurgeon. Homem esse que eu tenho muito respeito por ele, embora ele seja um pagão. Mas ele conseguiu interpretar as doutrinas de forma muito correta. Pena que ele caiu nessa asneira, porque o pai não o ajudou, porque ele não era um dos escolhidos, de dizer que a graça salva, né? Agora, para vocês terem uma ideia como o cara era, né, gostava de tudo literal, que um dia ele me mandou um desenho em JPG e falou para mim: tá aí, Sérgio, eu fiz um estudo aí de quase um ano e eu descobri. Eu falei: o quê? Onde é a entrada do inferno? Eu falei: então vai lá e que o diabo te carregue, cara, eu não quero isso aí não. Entendeu? Alguém perder tempo para achar a entrada do inferno, para dar o endereço para ele e os colegas. Sabe, isso é coisa de louco. E depois eu sou louco. Eu falei: não, vai para o inferno você, cara, eu não quero nem ver essa porcaria. Porque foi justamente numa época que surgiu, né, assim, um grande grupo de pessoas que gravaram sons num local lá, que era uma caverna, não sei o que era. Eram sons do inferno. De gente, sabe? Eu cheguei a escutar isso aí. E virou moda. E ele, como todo analfabeto, embora ele fosse doutor, médico e fosse um pastor, era um analfabético. Analfabeto. Bíblico. Né? Analfabético é ótimo. É alguém que pegou o vírus, né? Analfabético. Ele pegou o vírus da analfabetia. Então, vejam só. Entendem o que eu quero dizer com essa coisa de ser literal? Vocês vão acabar achando o caminho do inferno. Aliás, eu devo ter isso aí ainda em algum CD, porque eu tenho CDs aí de 1995, que eu gravava tudo que eu tinha no meu HD, porque meu HD era pequenininho naquela época. Talvez eu tenha esse desenho aí. Se você precisar, me pede que eu vou procurar e te mando. Se você quiser para o inferno. Então, cada pessoa, né, seria capaz de interpretar a palavra do jeito que ela quisesse.
não leram. Kefa falando, porque a profecia não é da interpretação própria de ninguém. Entendem? A profecia foi dada pelo Pai para um profeta. E o que ele escreveu ali não é para você interpretar. É para você aprender como funciona. Não é isso? As pessoas se degeneraram tanto, né? Foram se perdendo e de tal forma, né? Que a interpretação bíblica, se ela degenerada em o que essa passagem me diz, ao invés de a Bíblia diz, entendem? As pessoas elas pegam, leem e dizem, esta passagem me diz tal coisa. E não a palavra diz. Dá para entender? Hoje você vê pessoas aí, não, eu vou ler aqui uma coisa para vocês, lê qualquer texto separado de qualquer outra coisa, sem contexto, sem porra nenhuma, e diz, isso diz para que eu diga para vocês isso. Eu falo um monte de abobrinha. Você não escuta as pessoas dizerem, a Bíblia diz. As pessoas dizem, eu digo. O que essa passagem me diz. Entendeu? Entenderam? Então, infelizmente, né? Isso já é comum. E vocês podem ver que quanto mais ignorante é o grupo, mais abobrinha existe, né? Então, o que eles chamam de interpretação bíblica hoje, na verdade é um circo que serve aos seus propósitos. Desde Nero, né? Ele falava de circo e pão ao povo, fica tudo bem. Agora eles só dão circo, o pão eles comem. Então, ou seja, se esquecem que ninguém interpreta nada se assim Ru não permitir. Sabe, eu vou fazer esse estudo em mais vezes, porque nós estamos no comecinho dele. Eu vou pegar, nós vamos prosseguir, que nós vamos falar sobre a teologia dispensacionalista, né? Então, isso vai abranger um tempo de abobrinhas, mas que vão fazer com que aqueles que o Pai permitir entendam o erro, o tamanho do erro. Então eu vou parar aqui, mas nós vamos conversar, eu e Eliane, sobre o que nós falamos hoje. Entendeu? Para que a pessoa, porque muitas vezes a pessoa está bom, não vou nem citar isso que eu citei tantas vezes. Sabe, que às vezes você fala uma palavra e a pessoa diz para você, se você chegar para ela e falar, o que significa? Puta. A última vez que me aconteceu alguma coisa desse tipo foi quando eu perguntei para uma menina o que era um gentil. E ela me disse, alguém amável, né, amoroso. E era uma criança, mas era uma criança que estudava comigo há muito tempo, né?
Entende? Quantos de vocês, quando vocês ouvem falar de gentil, vocês acham que é uma pessoa bacana, legal, que ajuda os outros? Mas, Eliane, sobre o que nós vimos hoje, até agora, né, sobre os dispensacionalistas, o que você pode nos dizer a respeito dessa teoria idiota? Bom, essa dispensação deles a gente dispensa, né? Então, assim, acho que o que nós falamos aqui deu para entender o porquê não podemos levar a palavra literalmente, né? Como está, tem coisas que são literais, né? Muitas coisas, mas outras não. Então tem que estudar a palavra num todo para poder estar compreendendo e lógico, com a ajuda do Pai, a gente ter o discernimento, o que é literal e o que não é. Conhecer a história do povo, né? Por isso devemos ter a Bíblia, né, como um todo, não como livros à parte, e esses são divididos em duas partes? Divididos em duas partes e descartando a primeira, né? Então não é por aí. Nós temos que valorizar o que está escrito, acho que é em Timóteo, né? Que diz que toda a escritura é proveitosa para ensinar, redarguir, praticar justiça e assim por diante. Então é assim que temos que levar todos esses livros, né? Esses pequenos escritos de cada um por um profeta, outro por outro por, os 5 primeiros por Moshe e os outros, né, pelos emissários. Então é um livro só, se você for observar, ele fala da mesma coisa do começo ao fim, sobre um povo, uma nação santa que foi separada, né? E esse livro rege essa nação e usurparam ele e fez isso aí que vocês estão vendo hoje. Inventaram um semideus que salva, que tira pecado e assim por diante. Que nunca pecou. Que nasce da virgem e que a morte dele elimina todos os pecados. Por aí a gente vê que a humanidade está toda santa hoje, né? Não tem ninguém mais pecando. Então, eu quero que fique bem gravado isso na cabeça de vocês. A escritura não pode ser levada totalmente no literal, né? E ainda por cima não pode ser levada totalmente como essas traduções, como tudo que está ali está certo. Não só que é literal ou que não é, o que é figurativo, que também não é tudo que está ali que é correto. A gente tem que lembrar que a palavra foi escrita para o povo, por pessoas do povo, da nação santa. E aí ele foi levado, traduzido e jogado na mão de outros povos ímpios, que o deturpou por interesses políticos, religiosos, né, por ganância, e que é o plano do Pai, está perfeito, porém é assim, tá? Não vem com essa de que, eu estou pecando de falar isso, não. Isso é ter consciência, as pessoas que veem isso dessa forma são pessoas que têm consciência da realidade, né? Que foi adulterada, foi mexida, enfim, tudo isso daí. Então esse começo aí, né, a gente mostrando um pouco do que essas pessoas pensam, né, e ensinam por aí, em todo canto, são doutrinas que eles pregam, né, com a ferro e fogo e bate o pé e ai de quem disser o contrário, né? A gente está mostrando aqui um pouco do que eles creem e mostrando na palavra, né, citando textos aqui, mesmo que não estejamos lendo, mas para quem já leu pelo menos alguma vez a palavra, vai lembrar que esse texto está lá, né? As passagens que a gente cita, que não é bem assim, né? É só furo, não vou dizer que tem muito furo na doutrina deles, é só furo, né? Então não faz o menor sentido.
É para vocês irem compreendendo, né, o quão as religiões deturpam, né, os ensinamentos da palavra e tá levando todo mundo pro buraco. E outra coisa, tudo bem, tem os lobos aí, né, que estão comendo, bebendo, andando de avião, né, próprio, navio próprio, às suas custas. Agora veja bem, tudo que ocorre é porque o Pai permite. Então lembre-se, esses lobos, diferentemente do que eu pensava há 25 anos atrás, eles não têm consciência de que o que eles estão pregando é eu. Porque eles estão na operação do eu. Eu achava assim que esses lobos faziam isso para ganhar dinheiro em justa causa, né, vamos dizer assim. Mas não. Eles acreditam que aquilo é certo. Observe, tem várias pessoas, né, que tem aí programas com estudos bíblicos, né, ou comentários bíblicos e tal. É interessante porque muita gente, eu até assisto vários, que falam coisas assim interessantes a respeito de história, a respeito do que ocorre hoje nos países, a respeito de um monte de coisa. Mas que aí de repente ele vem com um papo, entendeu? Porque quando fomos arrebatados, o outro me mandou o mapa para chegar na boca do inferno. Sabe quem fez o mapa? Já ouviram falar num livro chamado A Divina Comédia Humana? Dante Alighieri. A Divina Comédia Humana é justamente isso. Onde ele fala de Simão o Mago, onde ele conta como era o inferno, porque ele vai lá visitar Simão o Mago, imagina, vivo, ele entra no inferno. E é um livro, Dante Alighieri, né? Tem escolas, tem institutos de pesquisa, tem um monte de coisa com o nome dele. Entendem? Agora, será que foi Dante que imaginou essa história? Que eu gosto muito dos filmes, né, do Stephen King. Na verdade, os livros, né, que ele escreveu, porque os filmes são todos baseados nos seus livros. E os mais novos, né, ele já faz parte até da equipe que está filmando. Se eu não me engano, até os últimos ele que patrocinou. Então ele é um autor de ficção com suspense, com determinada, vamos dizer, pitadinha de terror, né? Porque você dizer que Stephen King é um escritor de terror, você nunca viu o filme dele. Então, ele cria realidades totalmente fora do padrão que nós, réis humanos, queremos ser o normal. Mas ele não cria discípulos, ele não cria adeptos. Sim, eu sou fã dele, eu gosto dos filmes.
desde que eu era jovem. Os filmes dele são antigos, talvez você nem saiba quem é esse cara. Mas nunca eu peguei qualquer daqueles filmes dele e levei como se fosse uma realidade, um acontecimento que iria acontecer, né? Por que então quase que a humanidade toda, porque 2/3 que serão extintos, né? É bastante gente, acreditam nesses lobos, né? Com as besteiras que eles inventam, né? Um vende grão de feijão por R$1.000, fala que cura Covid. Outro, enfim, você sabe. Teve um quem que vendeu? Foi Água Benta? Pra curar Covid, tá no hospital, estava até pouco tempo. O vendedor de livro, como é o nome dele? R.R. Soares. Então. Ele não devia chamar R.R. Soares, devia chamar Acerte Soares, né? Mas você vê que o nome dele já não deixa dúvida. R.R., né? Então, sabe, há uma grande diferença. O ser humano, que nem a Eliane citou aquela hora, a questão do mar, veja, quem colocou na cabeça de um idiota que não existiria mais o mar? O que o mar fez de mal para a Terra? Agora, se um idiota qualquer chega para mim e diz não vai mais existir humanidade, eu acredito. Porque a humanidade só ferrou a Terra. É que eu sei a profecia, eu sei que vai ter. Porque aquilo que o Pai faz e fala, não volta vazio. Agora, isso que nós estamos falando aqui, né, os dispensacionalistas, chega-se a um ponto ridículo. Eles não percebem, mas... E se acham doutores, e se acham assim... Não, são todos PhDs, né? Muito PhD, formado na faculdade não sei das quantas, universidade não sei qual. Tudo vem com diploma, assim, já de primeira, né? Pra esfregar na tua cara, pra dizer que ele sabe o que tá dizendo. Entenderam? É uma loucura. Deve ter faltado língua portuguesa, né? Porque não sabe nem interpretar. Nós somos a uma igreja de um rapaz que tinha uma sorveteria próximo de onde nós morávamos e onde tínhamos nossa igreja na Penha, em São Paulo. E ele tinha um sorvete muito bom. Então, nós gostávamos, né, nós gostávamos de ir tomar sorvete lá sempre. Era baratinho e gostoso. Então sempre eu pegava a Eliane, que entrava no carro, ia até lá, tomava 2 sorvetinhos e conversava com ele. E ele era pastor de uma denominação que ele inventou. E também era músico, cantor e compositor. E ele, um dia eu convidei para ele ir na nossa igreja, ele foi, se manteve da forma correta, ou seja, se eu aceito um convite para ir na tua casa e a casa estiver fedendo a merda, eu não vou entrar e vou falar assim, puta, que fedor é esse? Eu vou dar um tempo, porque, sabe? Né? Então ele foi, com toda a educação, ele participou, e olha que as nossas reuniões duravam horas e horas e horas.
Ele ficou até o final, depois ele até deu uma canjinha, cantou uns hinos lá pra gente. Do estilo dele, né? Gospel. Aí, ele, na hora que ele estava saindo, ele falou, agora você me deve uma visita. E eu disse, iremos. Ele falou, vai domingo. Eu falei, eu te digo, durante a semana. E aí, na hora que eu entrei de novo para a igreja, né, que eu fui me despedir dele, que ele não sabia que demorava tanto, ele já estava atrasado. Eu conversei com os mais chegados, né, na igreja, vamos dizer assim. E eu sei que nós somos uns 10, 11, 12, não sei quantos foram, né? Eu sei que nós enchemos uma fileira inteira da igreja, só tinha nós, né? E lá no fundo, né? A igreja era bem comprida, né? Ela não era tão larga, mas ela era comprida. E nós sentamos assim, tipo, na segunda fileira do fundo, né? E ficamos lá, e eu avisei até o pessoal que estava com a gente, falou, oh, gente, por favor, aconteça o que acontecer lá dentro, não se manifestem. Porque eu sabia que o pessoal que estudava com a gente era meio como a gente. Se alguém falasse uma asneira, virava, ô meu, de onde você tirou essa merda aí? Né? E lá que aconteceu essa história que eu estava falando, né? O cara começou a fazer um sermão e de repente começou a falar, né? Tal. Aí eu já falei, ih, macumba, né? Aí ele olhava, tinha umas pessoas sentadas em volta dele, assim, né? Sabe aquelas coisas assim, católicas, né? Misturadas com candomblé. E uma hora ele virou pros caras e falou assim, hoje tá forte. Aí tinha um rapazinho de 20 e poucos anos, né? Que ele era até diácono na nossa igreja. Que ele não aguentou, ele disse assim, essa bateu? Né? Ele estava do meu lado, eu olhei para ele e falei, meu, Sérgio, é uma palhaçada isso aí. O cara parecia um mico, sabe, mico, aquele macaquinho, pulando no palco e falando em línguas e besteira. E aí, né, acho que ele quis, sabe? Então ele começou a falar sobre Zaqueu, né? Acho que foi. Foi. E aí, até que eu achei interessante certas colocações, né, que ele colocou ali, ainda mais sabendo que tudo saía da cabeça dele. Ele não era tão ignorante assim. E aí ele cita o texto e diz, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aí eu não aguentei, eu fiz assim, bati palma. Aí acabou, o pastor principal, o dono da igreja, veio até nós, abraçou todo mundo, a igreja toda veio abraçar a gente, né? Porque não é todo dia que uma igreja recebe 10, 12 pessoas, né, ali visitando. E talvez ele imaginasse até que a gente poderia estar mudando de igreja, né? Como eles fazem, né? Aí ele chegou perto de mim, eu não ia dizer nada. Por quê? Porque ele foi lá no meu, eu sei que ele achou esquisito também a forma que a gente cultuava o nosso pai, mas ele não comentou nada. Ele até elogiou os hinos que nós cantávamos. Mas ele chegou em mim e disse, Sérgio, vem aí domingo que vem. Eu falei, não sei, cara, não sei, não é minha praia. Não.
Ele falou, não, porque domingo que vem quem vai fazer o sermão sou eu. Falei, o que você quer dizer com isso? Não, é que o fulano é meio fraco. Eu falei, já que você está falando nisso, pergunta para ele de onde que ele tirou a ideia de que o reino é dentro de nós. Ele é o quê? Ele é nova era? O Pai é tudo em nós. Nós somos tudo em tudo. A árvore que dá como é que chama? A manga aqui no meu quintal faz parte de mim, né? Aí ele virou e falou, não, ele deu certo. Como certo, meu irmão? Aí eu estava com a minha Bíblia, claro, que é do padre. Abri e mostrei. Ele falou, é dentre, não dentro. Ele não sabe ler ou está escrito dentro? É interessante que eles rezam o Pai Nosso, né? Mas que diz, venha a nós o vosso reino, mas aí, ao mesmo tempo, um pouco adiante, eles dizem que o reino já está dentro. Ou dizem que vão para o reino lá no céu, né? Isso aí é só nos Nova Era. Vamos nós ao vosso reino. Eles rezavam assim. Não. Eu estou falando que esses próprios que dizem, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, eles dizem que vão ser arrebatados e levados para o céu. Tá. Os arrebatados. O reino vai ficar aqui com quem, né? Com quem é devido, né? Com o povo de alma, claro. Eles mesmos falam isso. Acho que uma das poucas coisas que eles falam que não é mentira, que não é loucura, é essa. Que eles serão levados. Vocês vão entender depois por quê. Mas entende? Aí eu vi e falei, você me desculpa, cara, mas você também acha isso? Não, tá lá na Bíblia. Eu falei, que Bíblia, cara? Aí eu uso a BLH, eu falei, não, é porque é mais fácil de entender. Eu falei, sim. Né? Não precisa do Espírito para entender a Bíblia. Precisa ser escrita de uma forma para ignorantes ler, né? Aí nós ficamos um tempo meio... Ele não gostou muito quando eu chamei ele de ignorante. Mas até hoje eu falo com ele. Ele é meu amigo no Facebook. Ele deve surtar, né? Porque naquela época eu ainda era cristão. Meio diferentão, mas era. Então tudo isso, meus irmãos, nós estamos falando para demonstrar o princípio dessa doutrina dispensacionalista. Entendem? Vocês vão ver para frente. Sabe, eu estava aqui, porque mesmo sendo já, né, uma correção feita no e-book Pacto, em 2019, toda vez que nós vamos gravar, eu pego o capítulo, releio e quanta coisa não mexa de novo, né? Porque a gente a cada dia vai clareando até se tornar dia perfeito. Então a gente vai vendo mais coisinhas. Mas eu fiquei assim chocado até com certas coisas que eu nem me lembrava, entendeu? Mas vocês vão ficar também, espero. Já estão convidados para assistir a parte 2, então, né? Sobre o arrebatamento. Tá? Eu me despeço e deixo a palavra com minha esposa, que eu não espero que ela não diga shalom e apague. Eu já estou com sono. Não, mas eu falei antes de você. Acho que tá bem. Assim, essa partezinha que a gente quer que fica bem fixa na cabeça de vocês, não é lavagem cerebral, gente. É para que não tenha dúvidas do que a gente está falando. Aí depois, se você quiser seguir ou não, aí é um problema seu, né, com o Criador.
Vai lá na sua Bíblia, confere, leia, para quando a gente citar os textos aqui sem número, sem nada, você se lembrar, essa passagem realmente está lá. Aí não precisa da gente ficar aqui te dando as coordenadas. Né? Fica parecendo localização no planeta, longitude, latitude. Assim são os números da Bíblia. Mas é aquele negocinho? O GPS da Bíblia. Né? Aí, por causa justamente dessas arrumações, que ajuda bastante, né? Localizar texto e tudo. Não estou aqui dizendo que é inútil de forma alguma, é muito útil. Porém, algumas são inúteis e acaba distorcendo, como, por exemplo, essa palavra tribulação. Né? Ela não existe na palavra. Existe a palavra aflição. Aí vocês vão entender por que o pré-tribulacionismo, né? Por que eles intitulam dessa forma o que nós estamos passando aqui nesse estudo, 5º capítulo. Tá? Então, assim, procurem ver sobre essa doutrina, se vocês quiserem, porque de repente vocês acham que a gente está aqui inventando essa história, né, para vocês, que não é bem assim. Então, se você buscar aí no Google, ao invés de ficar jogando conversa fora, o seu pastorzinho burro, né, vocês vão achar muito assunto sobre isso aí, e vai confirmar que o que a gente está falando aqui é o que eles realmente ensinam. Aí depois vem ouvir o que a gente tem a dizer sobre isso, e comparando com a palavra, né? O que realmente diz a palavra e o que eles ensinam. Aí você tira, né, as suas próprias conclusões e vê aí o que o Pai fala no teu coração, que caminho que você vai seguir, se é o vaso de desonra ou de honra. Tá bom? Eu desejo a todos uma... E não é você que vê, é Ele que escolhe se você vai por um caminho ou por outro. Eu desejo a todos um ótimo estudo. E que até a próxima, que vocês realmente estejam aqui para continuar o estudo na próxima vez. Agora eu ia fazer uma coisa que eu vejo em todo, né, que eu nunca fiz, que eu vejo em todo o vídeo. Eu ia dizer, se você gostou, clique aí no OK, né? Se inscreva no canal. Mas eu não vou dizer nada disso. Porque eu não estou aqui para fazer sensacionalismo ou para ganhar likes, né? Ou pessoas no canal. Quando eu e minha esposa sentamos aqui na frente do computador para gravar alguma coisa, não é porque a gente falou, vamos fazer. Não. Ou não é porque vamos fazer um agora que vai chamar mais gente, porque aí eu vou ganhar dinheiro. Não. Desde 2012 eu tenho vídeos, eu tenho mais de 1.100 vídeos no YouTube. E o YouTube nunca me pagou $1. E como todo bom americano, só vem exigir, só vem dizer que isso não pode, aquilo não pode. Você aceita a lei? E se você disser que não, eles te cortam, né? Não. Você só tem a opção de aceitar e pronto, acabou. Aí depois vem falar que ditadura, não sei o quê. Aproveitem e procurem. Eu vou até colocar, porque eu vou editar ainda, uma rede social chamada Bom Perfil. É de um brasileiro, está com por volta aí dos seus 45 mil ou 45 milhões, não sei, ele falou hoje até comigo. Procurem Bom Perfil, se inscrevam, vocês vão ver que vocês vão estar num lugar onde, se vocês mandarem para aquele lugar o dono da rede ali, ele não vai nem discutir. Por quê? Porque ele se cansou desses made in USA, que acham que pode mandar em todo mundo, que acham que pode falar o que quiser. Já esqueceram até que o Orkut foi derrubado, né? Então ele quer. E já eu estava vendo, ele tem em 2019, começo de 2019.
Mas agora que eu estou ficando mais ativo, e vou ficar mais ainda, quero ajudar ele a ter muita gente, sabe, pra gente sair por aí, tipo faz o Bolsonaro com os motociclistas, né? Tá bom, minha gente? Você deu boa noite? Já. Tá boa noite. Tenha um ótimo sono. Agora são 21 horas e 36 minutos. Eu vou ver se eu ainda faço isso hoje, mas eu não creio que vocês vão assistir nem hoje nem amanhã. A parte que falta, né? Que é gravar é fácil, né? Você liga a câmera e vai falando. O problema é depois. Então, e antes de eu começar qualquer coisa agora, eu quero assistir um filme do Stephen King. Então fiquem na paz. Shalom. Cuidado. Não é só aquela uma lá que eles estão falando muito aí que faz mal, tá? Todas foram feitas para te matar. Shalom.